É duro ser introvertido em um mundo onde os vendedores de sucesso são extrovertidos. Será que isso é verdade? Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, especialista em vendas de relacionamento, que são aquelas negociações que ocorrem presencialmente. Algumas pessoas gostam de fugir dessa etapa, mas é justamente onde estão as melhores oportunidades de se fazer negócio. Fica comigo que eu vou fazer você se apaixonar por vendas. O que é melhor ser, como vendedor, introvertido ou extrovertido? Não há dúvidas que ser extrovertido tem algumas grandes vantagens, mas tem duas vantagens que o introvertido tem que o extrovertido não tem muito bem, ou ele tem que desenvolver muito, tem que se esforçar. Então vamos falar dessas duas vantagens do introvertido e ver como você pode se beneficiar disso para fazer grandes negócios. A primeira vantagem do introvertido é o introvertido ouve mais do que fala. Isso é mega importante. A segunda vantagem do introvertido, ele observa muito. Então vamos falar um pouquinho sobre elas e como isso é importante. Ouvir mais do que fala. Simples assim. Quando você está conversando com um interessado no seu produto, no seu serviço, na sua ideia, no seu conceito, ele está falando tudo o que ele precisa para você. Não significa que ele sabe o que ele quer, mas ele está falando sobre as dores dele, o que importa para ele, o que ele precisa. E quanto mais o vendedor tem capacidade de ouvir, a gente chama isso de escuta ativa, mais ele vai conseguir resolver o problema. Parece óbvio, mas a maioria dos vendedores começa a falar sem parar, oferecendo alguma coisa sem nem saber se o interessado precisa disso. Tá? Então, bem interessante, ouvir mais do que fala. Serve para todo mundo, tá? Só que é uma capacidade inata do introvertido. Então ele já tem uma grande vantagem sobre o extrovertido em relação a isso. Segunda coisa, o vendedor introvertido, ele observa o contexto. Tá? Então, talvez até instintivamente, o vendedor introvertido, ele tem a capacidade de observar comunicação não verbal. O que isso quer dizer? Se a pessoa está aberta para comprar alguma coisa, ela dificilmente vai estar de braços cruzados, ou vai estar de cara fechada, ou fazendo negações. Isso a gente percebe instintivamente, a gente é criado a vida inteira para se comunicar. Mas não significa que saber de algo instintivamente nos ajuda em um momento de tensão, numa negociação, ou num momento que você está prestando muita atenção, ou focado no que você tem que vender, ou com a necessidade de bater uma meta, ou seja, todas aquelas coisas que atrapalham um pouquinho o desempenho do vendedor. Como o vendedor introvertido ele já observa, então o que a gente vai fazer? Tirar do instinto e trazer para a consciência, ou seja, toda vez que alguém cruza os braços, toda vez é um exagero, vai, vamos lá. Na maioria das vezes, quando alguém cruza os braços, ela está se fechando. Quando alguém nega com a cabeça, normalmente ela não está muito disposta ao sim. E assim vai. Tá? A gente vê isso, expressão micro expressões faciais. A pessoa sorri, a pessoa tem um interesse, ela vira o ouvido que ela escuta mais quando tem alguma coisa que chamou a atenção dela. Então, assim, quando você observa as reações da pessoa com atenção plena, significa que você é um bom observador e pode usar isso a seu favor na hora da venda. Isso não é um truque, isso é uma técnica. Por quê? Quando você percebe que a pessoa, prestar atenção mais no que você falou, é aí que você vai dar mais ênfase para o que você estava falando. Pode ser que de várias maneiras, de vários argumentos que você tem de venda, um deles chama mais atenção. Então vamos explorar esse que é o mais benéfico para o momento. Ok? Então assim, o vendedor não precisa mudar o seu jeito para ser vendedor. Tá? O vendedor introvertido não precisa curar a introversão para vender. A gente tem que trabalhar em cima do que nós somos melhores. E é aí que surge a autenticidade. Tá? E não precisa ser vendedor, aquele que tem na carteira de trabalho escrito vendedor. Todos nós vendemos o tempo todo. E isso que é importante saber. Eu estou vendendo, se eu produzo alguma coisa, a única coisa que eu posso fazer com isso é vender. Por quê? Porque se eu faço uma coisa linda, maravilhosa e ninguém sabe que eu faço, não faz sentido. Isso eu acredito que é em todas as etapas. Se eu quero namorar alguém, eu preciso me vender como um bom namorado. Né? Se eu tenho uma ideia, eu preciso conversar com as pessoas para que elas comprem a minha ideia. Então venda é tudo. Tá? Posso falar especificamente de venda de um produto, de um serviço, ou posso falar de uma ideia, de uma vontade que eu tenho, que as pessoas ouçam, que as pessoas comprem a ideia, comprem um conceito,
compre um movimento, ok? Então, introvertido tem diversas vantagens, ninguém fica sabendo, mas eu sou bastante introvertido, é bastante difícil de ficar gravando vídeo aqui, me expondo, mas eu quero muito passar coisas que eu acredito para as pessoas. Então, eu vou fazer esse esforço. Mas, eu sendo um observador e eu sendo um bom ouvinte, eu tenho grandes vantagens em relação a quem simplesmente não usa isso como um recurso. Ok? Esse é o recado de hoje. Eu sou o Ricardo Riquini, especialista em vendas de relacionamento, e tenho um segredo para contar para você. Aqui tem negócio.